Olá, muito bom ter você aqui em mais um programa, mais um episódio do programa Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB São Paulo. E hoje nós temos um convidado muito especial, por quê? Porque é advogado. A gente que traz diversas personalidades do mundo jurídico, da sociedade civil, mas a gente sempre estende o tapete vermelho com mais honras tradicionais que a gente já dá para todo mundo quando é um advogado, sobretudo um colega meu, criminalista, doutor e mestre pela USP, doutor Cristiano Marona. Muito bem-vindo, meu caro, ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Sergei. É um grande prazer estar aqui com você, participando do programa. Muito obrigado. Nós estudamos juntos, né? No Elvira Brandão, Externato Elvira Brandão. Era um colégio... 80. Ainda é um colégio tradicional, né? Sim. Minha irmã estudou lá, minha prima, enfim, é um colégio com o qual tenho uma relação... estudei lá da primeira série primária ao terceiro colegial. Eu me lembro quando eu estava no primeiro colegial, você já estava no terceiro. Exato. Você é um pouquinho mais velho que eu. E a gente tem lembranças boas. Era um colégio muito tradicional. Eu lembro das Olimpíadas que a gente participava. O pessoal... Não, ótimas lembranças. Tinha uma rixa com o arquidiocesano. Isso, a gente disputava torneios. Eles falavam assim, Elvira Brandão, entra burro e sai ladrão. Lembra disso? Verdade. Nossa, que coisa horrível. Isso daria um processo, inclusive, né? Pois é. Mas era porque a gente era famoso. Aliás, a gente continua, né? A gente continua. Você já pensava em ser advogado naquela época? Olha, eu, na verdade, não pensava. Eu pensei em fazer direito no terceiro ano. Antes, no primeiro ano, eu participava de um jornalzinho, tinha um professor de redação que chamava Camilo, e aí um grupo de colegas, a Flávia, a Amália, que depois se tornou jornalista, nós criamos lá um jornalzinho que chamava Nosso Tijolo. E aí a gente fazia esse jornal, era um exercício de redação que acabou virando uma publicação ali que era feita por nós, e aí eu comecei a pensar em fazer jornalismo. Aí quando chegou no terceiro ano, eu acabei optando pelo direito, meu pai era advogado, e no final prestei direito e fiz a faculdade de direito. Aí durante o curso eu também acabei me decidindo pela advocacia e estou aí já há mais de 30 anos advogando. É isso que eu ia te perguntar. Pelas minhas contas, eu tenho 28, só que eu parei um tempinho para fazer marketing no começo. Depois desses 30 anos como advogado criminalista, você sempre foi criminalista? Sim, sempre atuei na área criminal. Vale a pena? Não só financeiramente, eu digo. Vale a pena assim como ser humano. Mas é duro também, não é sofrido ser advogado? Sim, olha, eu amo a advocacia criminal. Eu acho que eu não me realizaria em nenhuma outra profissão. Mas, sem dúvida, ela tem dores e amores, né? A advocacia criminal, você num dia está deprimido, arrasado, triste, porque perdeu uma causa, porque teve uma decisão contrária, e no dia seguinte você está em pleno êxtase, festejando a conquista de uma decisão favorável, de uma absolvição, de uma liberdade num habeas corpus, né? Então, uma profissão altos e baixos. Ela nos ensina a ser humildes, né? Eu estagiei com o Walter Seneviva, que você conhece. Sim. Hoje está um pouco acamado, está doente, também já tem muita idade. Foi né? Colunista da Folha durante muitos anos. Uma figura humana, uma cabeça. Foi conselheiro da OAB aqui, acho que foi presidente do IASP, eu não me lembro exatamente os cargos, mas é sem dúvida uma referência em direito imobiliário, né? Ata no registro público, tem livros. Encontrei o filho dele outro dia, de quem eu fui estagiário. E o Walter Seneviva me dizia que a advocacia é a arte de comer grama nos primeiros 5 anos. E que a gente nunca pode nem comemorar demais as vitórias e nem se abater com as derrotas. É mais ou menos isso? Exatamente. É o comedimento, né? É não se deixar deprimir pelo luto e nem se deixar embriagar pela vitória, né? É ter a medida certa de viver o luto e a vitória sem se deixar levar, até porque no dia seguinte tem novos desafios, novas batalhas. Por isso que a humildade talvez seja
uma das características mais importantes que o advogado tem que ter. E a coragem, né? Se souber ler e escrever, ajuda, né? Sem dúvida tem que ter nenhuma. coragem, advogado, né? Nossa E coragem e eu acho que, acima de tudo, saúde mental, né? Para lidar com os desafios que a advocacia impõe no dia a dia. Falando em desafios, você que já tinha essa veia jornalística, e eu acho que eu enveredo nesse caminho já há algum tempo, o direito ficou na ribalta por conta das redes sociais. Todo mundo hoje é especialista, né, Marona? É verdade. Você vai numa festa, você já tá tomando teu uísque, o cara fala, não, você defende culpado. Né? Essa é a pior pergunta, né? Essa pergunta, você defenderia alguém que se sabe que é culpado? Você ainda escuta essa coisa? Muito. É engraçado. É a falta de compreensão Exato. do que é a advocacia. Exatamente. Nós, advogados, somos pouco compreendidos, até porque acho que a maioria das pessoas compreendem mal também como funciona a democracia, como funciona o sistema judiciário e o fato de que nós, advogados, temos uma missão que é a de defender o direito que as pessoas têm de se contrapor a qualquer tipo de acusação, sejam elas culpadas ou inocentes, né? A gente não pode esquecer que as garantias fundamentais, a ideia de devido processo penal, tudo isso foi pensado especialmente tendo em conta o culpado, aquele que praticou o crime e que, para ser punido, precisa ser submetido a um procedimento que é previamente regrado, que tem uma série de garantias justamente para permitir o direito de defesa e garantir que o juiz que vai julgar tenha a melhor possibilidade possível para fazer isso e proferir uma decisão que seja realmente justa, respeitadora do direito de defesa. Quem é que merece a defesa, na sua visão? Quem é que você escolhe? Como é que você escolhe um cliente? Qual que é a sua visão? Porque uma pessoa que tem ética, uma pessoa que você confia, que errou ou que fez alguma coisa errada, merece defesa. Como é que você avalia? Porque o advogado também pode escolher, ele não é obrigado. Claro. O nosso estatuto diz que a gente é obrigado a não considerar a culpa. Exato. Porque a gente tem independência, mas a gente pode, digamos, não aceitar um caso. Sem dúvida. Eu acho que essa é uma questão muito pessoal de cada profissional, não é? Mas, de uma forma geral, advogados vocacionados compreendem que seu papel não é nem acusar e nem julgar, né? Eu penso que o advogado ele é o primeiro juiz da causa no sentido de fazer uma avaliação jurídica da situação do cliente que o procura e buscar o caminho que seja o mais adequado à defesa dos seus interesses. Agora, evidentemente, um advogado criminal tem poucas oportunidades de defender, por exemplo, o Papa Francisco, a Madre Teresa de Calcutá. O Papa Francisco tem precisado um pouco de defesa. Pois é, até ele não só está sendo atacado, como de vez em quando. Eu sou fã do Papa Francisco. Eu acho um cara... Acho que foi uma super evolução para a Igreja Católica. Sem dúvida. Eu acho. Sem dúvida. Mas de vez em quando dá umas escorregadas claro, também, né? Até porque mesmo alguém que ocupa esse papel, né, de sumo pontífice, que traz a infalibilidade, até esse tipo de pessoa muitas vezes precisa de assistência jurídica. Mas eu acho que, independentemente da acusação, independentemente da gravidade do crime pelo qual a pessoa é acusada, da repercussão pública, o advogado ele deve consultar a si mesmo, né, para saber, eu sou capaz de assumir a defesa dessa pessoa e realizar o trabalho que precisa ser feito, né? E aí, em alguns casos, o advogado pode dizer, não, nesse caso eu não me sinto capaz. Uma questão de foro íntimo, por razões que não precisam ser explicitadas. Mas, como regra, eu entendo que o advogado não deve recusar nenhuma causa a priori, por mais grave que seja a acusação, por mais clamor público que existe em torno do caso. Você é otimista com relação a essa visão da sociedade, desse papel do direito de defesa, da compreensão do que é o Estado Democrático de Direito? Você vê ou você acha que está piorando isso? Pois é, essa é uma avaliação difícil de fazer sem o distanciamento histórico, né? Mas eu penso que, de uma maneira geral, a sociedade ela tem evoluído no modo como ela trata pessoas acusadas de crime, né? Antes, essas pessoas sofriam castigo corporal, eram submetidas a execuções públicas, a tortura, etc. e tal. E
a história do direito penal é a história da humanização do tratamento de pessoas acusadas da prática criminosa, né? Então, nós, advogados, somos uma espécie de missionários, né? Nós disseminamos a palavra do devido processo, a palavra do contraditório, a palavra de quem busca uma solução justa a partir do confronto regrado de acusação e defesa que constitui o devido processo. E os juízes, de modo geral? Eu sempre sou um crítico da formação do juiz, que nos remete ao concurso público. Eu acho que o concurso público afere se o cara decorou, se a mulher... Enfim, eu acho que tem que ter um... Você tem métodos hoje de recursos humanos para buscar um perfil. Que gosta de gente, que sabe dar bom dia. A gente que é criminalista sabe. Exato. O juiz que dá um boa tarde, oferece um café... A gente fica até preocupado que o cliente começa a falar demais, né? Porque ele acha que o juiz já virou amigo dele. Então, esse é o juiz inteligente. E eu sempre tive problema, eu tenho uma marca combativa, você também tem, de brigar, de enfrentar. Você ainda encontra muito arbítrio, juiz prepotente? E a maneira como você reage? Porque no começo eu brigava demais. Hoje eu ainda brigo, mas parece que eu estou mais calibrado, assim. Como é que você vê isso ainda? Eu acho que o juiz, assim como o advogado, ele tem que ser vocacionado, né? O juiz vocacionado é que ele compreende o seu papel, que sabe que ele não é sócio do promotor de justiça e nem parceiro da polícia. Ele é alguém que precisa observar o processo criminal a partir de um olhar equidistante entre acusação e defesa e que tenha coragem, né, para, por exemplo, reconhecer uma nulidade, para garantir a paridade de armas, para aplicar o devido processo naquilo que ele tem de mais concreto, substancial, né? Então, claro que há muitos juízes vocacionados, mas há também aqueles que muitas vezes atuam como parceiros do Ministério Público e que praticam abusos, né? Já gritaram com você em audiência? Já, e como é que você reagiu? Eu reagi na mesma medida. Você também gritou? Mas eu acho que o que você mencionou é muito verdadeiro. A gente vai ficando mais velho, mais experiente e vai aprendendo a dosar a energia, né? Então, é preciso também não gastar vela boa com defunto ruim. Hoje, eu aprendi que mais vale você registrar adequadamente aquela situação que caracteriza abuso para poder levar essa discussão para a instância superior, para judicializar a discussão. Não vale a pena se desgastar, não vale a pena ir além das sandálias no embate. Eu acho que a combatividade é importante para o advogado, mas o advogado também tem que ter autocontrole para não prejudicar o cliente, porque a gente tem que entender que, no fim, o interesse que está sendo discutido é o interesse do cliente e, para que o interesse do cliente seja adequadamente defendido, o advogado ele precisa ter moderação. Mas sem abrir mão sem dúvida, do registro e da manutenção daquele direito. Porque Exatamente. Se você abre mão de um negocinho, aí já... Isso vale também para as nossas prerrogativas, né? Eu que tenho a alegria também de fazer parte da Comissão de Prerrogativas da OAB já há bastante tempo, também vivencio essa realidade, né, da violação das prerrogativas dos advogados no exercício da profissão, que é algo muito grave e que a gente tem sempre que estar atento. Vamos falar um pouquinho sobre temas do direito criminal que estão mais assim na crista da onda, digamos assim, de um jeito mais chulo. Teve um debate, drogas, né? Sobre drogas. Teve um debate uma vez aqui na OAB, os dois candidatos. Eu não vou falar quem são, tal, são pessoas amigas minhas. E um candidato falava que entendia mais do assunto, até porque era criminalista como nós. E o outro candidato que não entendia falou. Aí esse candidato que entendia mais falou assim: fica quieto, você não entende nada sobre esse assunto. Aí o candidato, para crescer, falou assim: não, é verdade, quem entende é você. Como se dissesse, você entende e eu sou contra. Sim. Usou um pouco essa coisa do preconceito, Sim. porque afinal de contas as drogas têm um forte conteúdo moral, cristão. Sim. Eu não uso nada, não gosto, nunca usei, nunca experimentei. Mas tem as drogas legais, né? Sim. Que é o álcool, Exato. o cigarro. Como é que você vê esse panorama das drogas na sociedade hoje?
acho que tem que caminhar para uma liberar, porque o tráfico vive da proibição. Né? Sem dúvida. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que nós, seres humanos, temos uma necessidade de usar drogas, de alterar a consciência ordinária. Isso não vem de hoje. Né? Quando a gente observa 5.000, 10.000 anos atrás, a gente já identifica usos de substâncias, maconha, cogumelos alucinógenos, no caso aqui da América Andina, ayahuasca, ibogaína, cacto peyote. Coisa que eu nem conheço isso aí. Então, existe uma necessidade ancestral de uso de drogas por parte de nós, seres humanos. Né? Para suportar as dores da vida, muitos de nós têm essa necessidade de alterar a consciência ordinária. Isso pode ser feito pelo uso de drogas legais ou ilegais, como você mencionou. Tem as drogas que o pessoal usa para dormir. Sim, hoje em dia, o principal problema quando a gente fala de drogas no Brasil é bebida alcoólica, que é uma droga legal. O Brasil também tem um problema grave no uso de Rivotril, de outros remédios para dormir, de moderadores de apetite. Nós tivemos nos Estados Unidos estamos tendo agora uma grave crise no uso de opioides, né, que é um remédio usado quase uma epidemia, né? Sem dúvida. E agora o Brasil também começa a viver esse problema, porque essas indústrias farmacêuticas também querem entrar aqui. O Brasil é um bom exemplo em matéria de política de drogas quando se fala da política antitabaco, conseguiu reduzir significativamente o uso de tabaco na população brasileira. Exatamente. Com as proibições de propaganda. Propaganda, especialmente, proibição de uso em ambiente fechado. Você deve lembrar, a década de 90, por exemplo, quando a gente estava na faculdade, era comum os professores... Fumavam na aula. Dentro da sala de aula. Hoje é algo impensável. No avião. Exatamente. Você viajava, né? Exato. O cidadão fumando do teu lado. E a coisa mudou. Então, assim, a política antitabaco é um bom exemplo de como você consegue um bom resultado em termos de saúde pública sem proibir, sem criminalizar. Então, você criou regras, você estabeleceu punições administrativas e conquistou um resultado positivo em termos de redução do consumo sem proibir. Né? Há aqueles que desejam fazer uso, existem regras e busca-se uma campanha educativa para prevenir o uso dos mais jovens. Hoje, a política antitabaco brasileira está sob risco porque nós temos os cigarros eletrônicos, os vaporizadores, que são uma grande ameaça porque eles focam justamente no público infanto-juvenil. Influencers que têm como seguidores crianças e adolescentes e que são jovens adultos acabam ganhando dinheiro para fazer uma propaganda subliminar, subreptícia, que estimula o uso desses dispositivos eletrônicos para fumar. No Brasil, hoje, eles são proibidos. Eu entendo que a proibição não é o melhor caminho para abordar esse assunto, mas eu reconheço o risco que esses dispositivos representam para a política anti-tabaco brasileira. E aí nós temos as drogas postas na ilegalidade. Então, o proibicionismo ele tem cerca de 100 anos. Né? Se a gente tomar a Convenção de Xangai, em 1909, como um marco inicial, ele foi construído há pouco tempo. Então, a relação dos seres humanos com as substâncias psicoativas sempre foi marcada pela paz. É evidente que há casos de abuso, há casos de problemas relacionados ao uso dessas substâncias, mas, de uma maneira geral, a relação entre seres humanos e substâncias psicoativas sempre foi marcada pela paz e o proibicionismo e a guerra às drogas criou a introdução do elemento violência para tratar algumas dessas substâncias. Então, bom, nesse passo do teu raciocínio, me corrija se eu estiver errado, na sua visão teria que ter uma mudança mais radical. Se você faz o paralelo com o cigarro, que houve uma melhora, e o cigarro é um grande problema de saúde pública, efizemas, enfim, uma série de outras doenças. Então, o caminho seria uma liberalização maior? Eu não gosto dessa palavra liberação, porque eu acho que liberadas as drogas já estão. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, maconha e cocaína, a decisão do Supremo, você se refere? Não. O fato delas serem proibidas, isso cria um acesso mais fácil. Então, por exemplo, as bocas de fumo que vendem maconha e cocaína.
não há nenhuma restrição de acesso a crianças e adolescentes que não deveriam ter acesso a essas substâncias, que são substâncias que o fumo tem, que deveriam ser destinadas exclusivamente ao uso adulto. Então, a pessoa que controla a boca de fumo não teria uma preocupação em vender para criança e adolescente. Teria uma preocupação com a qualidade do produto que ele está vendendo. A lei seca que vigorou nos Estados Unidos entre 1919 e 1933, e que proibiu o comércio de bebidas alcoólicas, é um exemplo que nos mostra que a proibição não funciona. Durante esse período, as pessoas continuaram usando bebida alcoólica, só que era uma bebida alcoólica produzida sem controle fitossanitário, uma bebida alcoólica produzida de uma maneira clandestina e que enriqueceu mafiosos como Lucky Luciano, Al Capone e Meyer Lansky, né? Então a proibição cria um mercado clandestino que é dominado por organizações criminosas que vão se tornando financeiramente muito poderosas, que é o que acontece no Brasil hoje. O crescimento das facções criminosas se dá em função deles dominarem esse mercado clandestino das drogas ilegais e, com isso, confrontarem o próprio Estado. Hoje, os presídios são dominados por facções, o Estado não consegue controlar, né? E, então, o que eu defendo toda pessoa adulta e capaz deveria ter direito a um acesso legal a qualquer substância. Ela deveria ter direito à informação baseada em evidências científicas, ela deveria ser, na medida do possível, prevenida quanto aos riscos associados ao uso, mas se ao final disso ela decide usar uma substância, ela tem que ter essa possibilidade. Porque proibir e reprimir tem se mostrado um modelo que não tem funcionado e tem criado uma série de danos ainda mais graves do que o abuso de certas drogas. Vamos fazer um intervalo? Na volta, falamos de novo se a tua hermenêutica se encaixa com as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e com a legislação atual. A gente faz um intervalo e já volta com Cristiano Marona aqui no Pontos e Vistas. A Comissão de Direitos e Prerrogativas dá assistência e atendimento aos advogados e advogadas que são impedidos de executar o seu trabalho, sofrem ameaças ou efetiva violação de seus direitos e prerrogativas. Denuncie violações de prerrogativas e conte conosco. Estamos de volta no podcast Pontos e Vistas, hoje recebendo o Dr. Cristiano Marona, advogado criminalista, mestre e doutor em Direito e também diretor do Justa, que é um centro de pesquisa sobre a justiça brasileira. Depois nós vamos falar sobre o Justa, tá? Porque é justo que a gente continue no tema que a gente estava falando agora. Existe uma grande confusão por conta da recente decisão do Supremo, sobretudo na sociedade, não só dos leigos, até de colegas nossos que talvez não militem no crime, que o Supremo liberou as drogas no Brasil, que é um Supremo esquerdista, progressista. O que eu iria saber, porque assim, a legislação tem lá a possibilidade do uso. Se o cidadão estiver usando a pior droga que seja, e aí pior e melhor eu não sei dizer. É difícil fazer. Se ele estiver usando cocaína, se ele for usuário, pela legislação hoje, você não tem uma pena, mas ainda é criminalizado, é isso? Explica para nós. Despenalizou ou descriminalizou? Então, a lei de drogas, que é a Lei 11.343, ela entrou em vigor em 2006, né? Ela foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo Presidente da República em agosto de 2006 e entrou em vigor 2 meses depois, em outubro de 2006. E no artigo 28 está dito que aquele que porta drogas para consumo pessoal está sujeito a 3 sanções, que são a advertência, a prestação de serviço à comunidade e o comparecimento a cursos educativos. O Supremo se debruçou sobre essa questão para saber se a nova lei havia descriminalizado ou despenalizado essa conduta. Chegou à conclusão, acho que em 2008, 2009, que essa conduta continuava criminalizada, porém sancionada com sanções alternativas à prisão. Então teria havido a despenalização, mas não a descriminalização. Aí, em 2015, o Supremo começou a discutir a constitucionalidade do artigo 28, a partir de um recurso extraordinário que foi proposto pela Defensoria Pública de São Paulo, num caso em que um preso de Diadema havia sido flagrado com cerca de 3 gramas de maconha dentro da prisão. E aí o processo demorou 9 anos para ser julgado e agora
em junho de 2024, o Supremo finalizou esse julgamento. Mas 9 anos é uma vergonha, hein? Pois é um tempo... Essa parte do judiciário brasileiro não dá, né? E esse caso especificamente, ele é um exemplo de pedidos de vista obstrutivos, né? Que impedem que o julgamento... O assunto venha à tona. Exato. Né? E aí, houve uma mudança na composição do tribunal e uma maioria mais expressiva que parecia existir no início do julgamento acabou se tornando uma maioria apertada, porque foi 6-5 o resultado final, a favor da declaração de inconstitucionalidade do artigo 28, porém, apenas em relação à maconha e fixando-se a quantidade de 40 gramas para presunção de uso pessoal. Então, o Supremo ele decidiu duas coisas. A primeira, que o artigo 33, que criminaliza o tráfico, ele sempre exige a prova da finalidade mercantil. E essa é uma tese muito importante, porque a grande maioria dos casos de tráfico de drogas no Brasil envolve quantidades compatíveis com o uso pessoal. E não é raro, você certamente já se deparou com uma situação como essa, a pessoa ser condenada por tráfico apenas com base na presunção de traficância. Então o Supremo estabeleceu a regra. Qualquer presunção que não seja de uso pessoal viola a Constituição, viola a presunção de inocência, a regra do ônus da prova. Para o tráfico de drogas se caracterizar, é preciso prova da finalidade mercantil e o ônus dessa prova é da acusação. E aí a gente entra numa outra discussão que é a prova da finalidade mercantil não pode se restringir apenas ao testemunho policial. Então, tem que haver uma corroboração externa, tem que haver uma prova fruto de uma investigação qualificada que de fato demonstre que aquela pessoa se dedica ao comércio de drogas, que identificou-se a pessoa que comprou, que o dinheiro usado na transação foi depositado numa determinada conta, enfim, uma prova que de fato permita o afastamento dessa presunção de uso, que de acordo com o Supremo ficou estabelecido. Em 40 gramas. E, além disso, o Supremo fixou, em relação à maconha, um critério quantitativo que ele é auxiliar, né? Ele não é um critério absoluto, porque o próprio Supremo reconheceu que é possível haver uso pessoal com quantidades acima de 40 gramas e pode haver também tráfico com quantidades inferiores. Então, a regra, que é o mais importante que ficou desse julgamento, que é a tese fixada, é: o tráfico sempre pressupõe finalidade mercantil e essa prova ela tem que ser feita de forma adequada e é o ônus da acusação, né? Então, hoje em dia, eu acredito que até para nós, advogados criminais, existe um campo de trabalho muito importante que é o da revisão de decisões tomadas com base no paradigma anterior e que permitiam a condenação de pessoas por tráfico de drogas apenas com base na presunção. Então, hoje, pessoas condenadas ou pessoas que respondem crime de tráfico de drogas podem se beneficiar dessa tese se ficar provado que a acusação ou a condenação por tráfico não tem lastro numa prova suficiente da finalidade mercantil, mas em presunção. Mas você falou em maconha apenas. Isso. E com relação às outras drogas, o Supremo não se debruçou? Não. Infelizmente, por conta de todas as pressões, por conta da politização no mau sentido que esse caso ganhou, o Supremo acabou restringindo a declaração de inconstitucionalidade do 28 da Lei de Drogas apenas em relação à maconha. Então, hoje nós temos um sistema difícil de entender. Então, se alguém for pego com cocaína, ele vai... Continua sendo crime a posse para uso pessoal, porém, a sanção continua sendo uma sanção alternativa à prisão. Agora, tanto em relação à maconha quanto em relação às outras drogas, vale a tese de que a presunção é de uso pessoal e o tráfico precisa ter a prova da finalidade mercantil. Então, assim, a pessoa foi flagrada lá com, digamos, 15 gramas de cocaína. Essa conduta é considerada crime, porém despenalizada. É uma sanção alternativa à prisão. E para que haja uma acusação de tráfico tem que ter prova da finalidade mercantil, né? Que é a mesma coisa da maconha, Exato. só que a maconha ganhou contornos mais específicos com a
fixação em 40 gramas. Exatamente. Cocaína, por exemplo, já não se sabe. Não há um critério quantitativo, mas, como disse, a maior parte dos processos por tráfico envolve quantidades compatíveis com o uso pessoal. Uma coisa é o sujeito flagrado com 3 toneladas de cocaína. Aí, nesse caso, é mais difícil discutir uso pessoal. Agora, na grande maioria dos casos, as quantidades são compatíveis com o uso pessoal e a acusação de tráfico se baseia exclusivamente na presunção de traficância. E a gente que é, nós que somos criminais, né, advogados criminais, eu acho que quem está nos assistindo, talvez que não seja, vai se surpreender. A quantidade de usuário preso. Como traficante. Principalmente nessa boca do fumo. O cara para lá para comprar, Exato. A polícia chega, prende em flagrante. O que você está fazendo aqui? Eu estou comprando. Mostra o dinheiro que ia comprar. Ou às vezes já comprou. Sim. Não tem mais dinheiro. E mesmo assim é levado para a delegacia e o promotor oferece denúncia por tráfico. Por quê? Porque eles também não investigam para subir o morro. Ninguém vai subir o morro para pegar o traficante. Exatamente. E é por isso que essa decisão do Supremo ela é muito importante. Não só para casos passados, que podem ser revistos e pessoas que estão presas podem ser beneficiadas e colocadas em liberdade, mas especialmente para casos futuros. Não é? Porque a partir de agora existe um estándar que o Supremo definiu que tem que ser seguido por todos. É uma decisão vinculante tomada num recurso extraordinário onde a repercussão geral foi reconhecida. Portanto, vincula... Não só... Mas para ter efeito vinculante não precisa de 2/3? Não. No caso do recurso extraordinário, é uma decisão que... Não, digo, para ter súmula, né? A súmula vinculante, isso. Ela decorre de 2/3. Exato. Mas eu acho que nessa decisão ela é vinculante pela força do Supremo. Exato, pelo reconhecimento da repercussão geral em recurso extraordinário. Então, na missão de uniformizar a interpretação da Constituição... Todos os funcionários públicos, não só operadores do direito, mas funcionários públicos da administração pública municipal, estadual e federal, devem seguir essa orientação. Mas não tem os desembargadores, você conhece certamente alguns, que falam assim, aqui é assim, sobe, recorre. Não fala isso? Exato. Aqui eu não vou fazer isso, não. O que é um desserviço, que é algo irracional, né? Porque... se nos tribunais superiores um determinado assunto está pacificado, por exemplo, a questão do regime aberto para tráfico privilegiado ou penas alternativas, né, penas restritivas em substituição à pena privativa para o chamado tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º. Essa é uma matéria que já está pacificada no Supremo e no STJ. Então, quando um juiz de primeiro grau ou um desembargador contraria esse entendimento, isso cria uma desfunção sistêmica, porque aí o advogado tem que recorrer, aí o Superior Tribunal de Justiça fica abarrotado de habeas corpus, eles não conseguem julgar. Mas não adianta, aí voltamos ao início da nossa conversa, né? Se você for explicar isso, que o usuário não é bom que ele fique preso, que provavelmente ele seja escolarizado para virar um traficante, aí vai dizer que você está defendendo droga. Exato. E que você é um comunista que quer botar droga. Aliás, o comunismo nunca nem falou de droga, né? Pois é. Não, eu acho que nos regimes comunistas ninguém incentivava droga, né? Eu não me lembro disso. Não que eu saiba. Os regimes comunistas, eles eram extremamente repressivos em relação... As drogas que morria. Não... Agora, eu vi o debate do Supremo e teve uma questão do ponto de vista prático, que o ministro Alexandre de Moraes, discutindo com o ministro Barroso, nessa descriminalização e em relação à maconha, o que faria o policial? Porque a intenção do Supremo era parar com algumas prisões arbitrárias. Sim. E elas existem. Algumas não, muitas. Muitas. Que o cidadão é levado à delegacia. Então você pega lá com 40 gramas de maconha, 30, vai, para dizer que está abaixo. O ministro Alexandre de Moraes falou, mas e aí, o que o policial vai fazer? Vai pegar uma balança, vai pesar? Porque tem que levar para a delegacia. Sim. Aí o ministro Barroso, não, nós temos que evitar essa saída. Como é que acabou isso? Pois é. E como é que faz, do ponto de vista prático, para testar isso? Na verdade, o Supremo não conseguiu resolver essa questão. Não resolveu, né? Porque o primeiro filtro, quem faz, é justamente o policial, que apreende a substância. Mas né? ele não tem fins de registro. E esse registro ele tem que ser feito na delegacia por meio de um termo circunstanciado, porque não há outro meio processual
para tratar disso, né? Agora, eu entendo que o Supremo ele deu um primeiro passo, né? Então não é resolver todas. Exato, ele criou uma regra de transição que vai valer enquanto o Congresso não tratar do tema. No fundo, o Supremo está buscando um diálogo interinstitucional com os demais poderes, estabelecendo determinadas balizas a partir de uma interpretação conforme a Constituição. Então, o Supremo está dizendo a política de drogas ela tem que ser multidisciplinar, né? Ela tem que ser baseada em evidências e ela não tem que estar focada na repressão em relação ao uso. O uso tem que estar focado na prevenção e no tratamento, na saúde, né? Pensar o indivíduo que usa drogas a partir de uma perspectiva de saúde e não a partir da perspectiva criminal. Ele poderia, né? Ele podia ter feito essa análise à luz da Constituição ou ele estaria invadindo a legislação? Pois essa é uma discussão muito atual, mas eu entendo que dentro do modelo criado pela Constituição de 88, compete ao Legislativo criar as leis, produzir as leis e compete ao Judiciário analisar se as leis são ou não constitucionais, se as leis estão ou não em conformidade com a Constituição. O chamado controle de constitucionalidade de normas jurídicas que cortes constitucionais, como o Supremo Tribunal Federal, costumam fazer cotidianamente. Inclusive, eu cito no meu livro uma série de outras decisões tomadas por tribunais constitucionais como o Supremo a respeito da inconstitucionalidade da criminalização da posse de drogas para uso pessoal. O Tribunal Constitucional da África do Sul, da Argentina, da Colômbia e do México chegaram à mesma conclusão a que chegou o Supremo Tribunal Federal. Agora, evidentemente, existe essa questão da chamada função contramajoritária do Poder Judiciário, que precisa ser exercitada com comedimento, com autocontenção, evidente. Mas não há dúvida de que, numa Constituição como a brasileira, a maioria ela não tem o direito de suprimir direitos de minoria. E aí entra o poder contramajoritário para garantir que direitos sejam respeitados. Então, essa discussão ela precisa ser resolvida a partir da definição de qual fundamento de legitimidade. Enquanto executivo e legislativo tem mais profundo, né? Fundamento de legitimidade na maioria política, no voto, o judiciário tem o seu fundamento de legitimidade na intangibilidade dos direitos fundamentais. Então, quando a maioria quer violar direitos fundamentais, por exemplo, instituir pena de morte, mesmo que isso passe pelo Congresso, o Supremo tem que impedir dizendo existe um núcleo intangível na Constituição que não pode ser ultrapassado pelo Constituinte derivado. Mas essas intangibilidades, isso foge à compreensão da sociedade. E uma das características da democracia é respeito às minorias. E tem gente que acha que agora é tudo plebiscitário. Pois Tem muita gente que, inclusive, defende que a maioria dos temas seja jogado num plebiscito. Mas aí não seria bem uma democracia e nem um Estado democrático de direito. Exato. Seria um outro tipo de sistema. Tudo bem que nos remonta àquela época lá das arenas romanas, que o imperador falava morre ou vive. Exato. As pessoas só sabem disso quando chegam a vez delas de serem processadas. Exato. Não é isso? Exatamente. E nós, advogados criminais, vivenciamos isso, né? Todos os direitos. Pessoas que muitas vezes defendem ideias totalitárias que, no fundo, representam isso que você mencionou, o retorno ao Estado pré-moderno. O circo romano, né? Em que a vida ou a morte dependia do humor do imperador. Então, no fundo, eu acho que nos falta cultura democrática como sociedade. Mas um pouco a marca da nova era, um pouco mais egoísta e jactante. A pessoa se jacta de ser mais moral do que as outras. Sim. Então, nesse contexto das arenas romanas, ela está salva. Sim. Eu jamais, porque eu sou honesto, meu pai era honesto. Às vezes o pai não era honesto. Exato. Né? Aliás, certamente não era. Somente aquele que ela, né, julga ranço autoritário. E conciliar com as minorias também que querem aparecer e querem ter os seus direitos. Acho que nós estamos evoluindo, né? É difícil conciliar tudo isso. Se a gente pensar que há algum tempo atrás vigorava, né, o olho por olho, dente por dente. Mulher não votava. Agora, é isso que você falou. As pessoas elas têm uma ideia equivocada do que significa o crime, né? O crime é a coisa mais democrática que existe. Qualquer pessoa pode praticar, eu posso praticar, você pode praticar, o tribunal do júri.
invariavelmente a gente se depara com uma pessoa que estava acima de qualquer suspeita, um homem de bem, pai de família, pagador de tributos, alguém admirado pela comunidade, que numa determinada circunstância se envolve num caso que resulta na morte de alguém. Isso dá um corte, né? O pessoal fala muito hoje em dia, né? Tem até candidatos que falam, dá o corte isso. O crime é a coisa mais democrática do mundo. Eu vou guardar essa frase. Pois é, porque qualquer um de nós Agora, pode se praticar. o crime é democrático, porque a Constituição, a legislação, ela diz que é crime matar alguém. Né? Matar alguém, tá lá capitulado. Roubar. Então, na verdade, não existe antecedência. A censura também não é democrática. E no campo já mudando totalmente, no campo dos crimes de opinião, crimes contra a honra, como é que a gente lida com a antecipação, que é lida como censura? Sim. Por exemplo, o Cristiano Marona está proibido de falar isso. Sim. E o pós, porque a Constituição parece clara, né? É Sim. livre o pensamento, vai dar anonimato e você responde civil criminalmente. Por que complicam tanto isso? Pois é. Bom, esse é um tema fascinante, a questão das fake news, né? Do que é verdade, do que não é. A questão de a tutela da honra ser um bem jurídico digno de proteção penal ou não, né? Tem gente que advoga a ideia de que não deveria haver crimes contra a honra e que pessoas ofendidas deviam buscar a reparação no cível e pronto. A questão de se um juiz tem ou não o poder de tirar do ar uma matéria ou impedir alguém de falar de um assunto, né? Isso tem acontecido com cada vez mais frequência. A questão dos discursos de ódio, né? Da limitação da liberdade de expressão, dela ser ou não um direito absoluto, de você compreender que a liberdade de expressão existe num sistema que protege outros direitos e interesses de igual relevância. Enfim, esse é um tema muito atual, mas infelizmente muito maltratado e politizado no mau sentido, não no bom sentido. Né? Porque existe uma politização positiva que é você debater. Qual é a sua opinião? O que você pensa sobre isso? O que a academia tem produzido sobre esse tema? Como o direito comparado, como outros países tratam esse tema? A questão das redes sociais é hoje um dos maiores desafios que existem, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. A União Europeia tem também travado batalhas inglórias contra redes sociais nos Estados Unidos, em toda a América Latina. Esse não é um tema que tem uma assunto para falar com você que agora eu preciso fazer um bate-bola rápido que está acabando já o nosso programa. Por exemplo, antigamente você tinha uma decisão judicial, na época da fumaça, que o cidadão fazia um jornalzinho na campanha. Se o jornalzinho era muito ofensivo, o juiz ia lá e caçava o jornal. Uhum. Então, era censura? Não sei, o jornal já estava impresso. Então, se o cidadão xinga o outro, o juiz pode ir lá dizer, tem que tirar do ar, porque você não tem prova de que o cara é drogado, ou você não tem prova que ele fez tal coisa. Isso é da jurisdição. As pessoas... Eu acho que é por isso que tem essa corrente que defende que pare de punir palavras, mas as palavras também são ofensivas, né? Sim. Eu pessoalmente, eu não acredito numa liberdade absoluta de dizer qualquer coisa, né? Eu não acredito nessa ideia de um mercado livre de ideias que se autorregula. Eu acredito que algum grau de restrição é necessário para a gente ter um ambiente democrático saudável. Não acho razoável que as pessoas tenham liberdade para sair por aí agredindo verbalmente outras, difundindo ofensas, divulgando fatos notoriamente falsos. Mas, evidentemente, que esse é um tema, uma zona cinzenta. Né? Eu acho que não existe hoje nenhum modelo pronto e acabado que resolva todas as questões. Infelizmente, esse é um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje, né? A construção de um modelo regulatório adequado que seja capaz de garantir a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, combata os seus abusos. Está muito ideologizado, né? Muito politizado. Porque, assim, eu vejo, por exemplo, pode ser até uma figura que eu não goste politicamente. Sim. Mas um deputado federal, por exemplo, chama o presidente de ladrão. Ele tem uma imunidade parlamentar. Não adianta. Eu sei que você pode até divergir de mim, a gente pode construir. Sim, claro. Mas, a priori, está dito lá na Constituição. Inclusive, equiparou a palavra ao voto. Sim. Então, óbvio que ele pode estar errado e o presidente pode processá-lo. Inclusive, não cabe exceção da verdade, né? Isso que é o difícil. Sim. Para presidente. Mas também não exageram, porque antigamente, eu não sei, é que também ninguém
Ninguém chegava assim e rodava para 300 milhões de pessoas xingando o presidente. Eu acho que hoje nós vivemos a era do excesso de informação, né? Acho que hoje a dificuldade, antigamente a dificuldade era ter acesso à informação, hoje a dificuldade é você gerir a informação, você conseguir separar aquela parcela da informação, que é uma informação de má qualidade, daquela informação que é uma informação capaz de te proporcionar uma compreensão correta dos fatos, né? E aí, para complicar ainda mais esse cenário, a gente está vivendo agora a chegada da inteligência artificial, que já está transformando a nossa realidade e que vai tornar ainda mais complexa essa equação, né? Agora, de uma maneira geral, eu entendo que o bom senso, a razoabilidade... Mas onde que vende isso? Onde que as pessoas compram isso? A pessoa compra livro do Damásio, do nosso amigo Delmanto, do Cristiano Marona. Aliás, eu lembro que você lançou um livro. Como é que era o nome do teu livro mesmo? Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade. Tudo, né? Você tem uma pessoa que entende, é você. E a NPP, hein? Pois Porque é. agora teve o julgamento do Supremo e o ministro Barroso disse que 600 réus, também de uma maneira um pouco politizada, recusaram a NPP. E você também, você é advogado, você sabe, né? Tem Ministério Público que não aplica. Sim. Eles têm uma má vontade, como tinham lá atrás com a transação penal, Exato, né? exato. E aí? Pois é, esses... O Supremo teve uma decisão ontem, salvo engano. Sim, criando que uma série de regras, né? modulou eu penso o seguinte, essas inovações despenalizadoras, né, a transação, a suspensão condicional do processo, o sursi, agora o acordo de não persecução penal, eles ao mesmo tempo representam Ainda bem que você colocou o nome, eu falei a NPP, quem não sabe é Acordo de Não Persecução Penal. Pois é. Você faz um acordo com o Estado, só que você tem que assumir a culpa. E a gente é de uma época, né, Sergei, em que não havia qualquer possibilidade de mitigação da ação penal. O sujeito era denunciado por qualquer crime, tinha que seguir adiante até a sentença final, até o trânsito em julgado. Então, essa possibilidade de acordo, ela é um pouco esquisita para nós que fomos forjados no processo adversarial, no confronto entre acusação e defesa. Mas ela é esquisita também porque não envolve o advogado, né? Sim, Nos muitas Estados Unidos vezes. você tem o play bargain. Exato. O promotor, igual nos filmes, né? O promotor vem e fala 5 anos, 2 anos e tal. Aqui o advogado é relegado a zero. Exato. E muitas vezes é um mercado de peixes, né? Muitas vezes o advogado é confrontado com situações em que ou ele aceita um acordo injusto ou ele vai ter que lidar com uma denúncia injusta, não é? Porque o Ministério Público acaba oferecendo... É o caso das delações. Né? Exatamente. Então, eu vejo também com muita preocupação esse avanço da justiça negocial, mas, por outro lado, é uma realidade que nós não podemos ignorar e que, ao fim e ao cabo, representa, muitas vezes, um benefício para os clientes que procuram os advogados, né? Então, é uma realidade que a gente tem que lidar e que temos que interpretar da maneira mais vantajosa possível em relação ao interesse dos nossos clientes, sem perder de vista que, muitas vezes, um mau acordo é pior do que uma boa demanda, que muitas vezes é preciso brigar judicialmente pela inocência no lugar de aceitar... Um mau acordo é pior que uma boa demanda. Ou também um acordo mais ou menos é melhor do que uma boa demanda. Pois é, aí é uma questão de avaliação, e de um cálculo negocial matemático baseado na probabilidade. Vamos marcar um outro episódio, que infelizmente acabou. Eu até meio que corri com os assuntos para aproveitar o teu conhecimento, a tua dialética. Mas hoje, infelizmente, tem muito para falar sobre essa inteligência do legislador no caso das colaborações premiadas. Eu acho que foi uma leizinha safada para acusação, mas muito inteligente, porque planta ali no seio da organização a desconfiança. Exato. Né? Vamos marcar? Vamos. Não, é sempre um prazer dialogar com você, meu caro Sergei. Parabéns a você pela sua atuação de muito tempo também aqui na OAB, né? Você é um modelo, um exemplo para todos nós advogados. Obrigado. E parabéns pelo seu trabalho também na comunicação e na divulgação dessas discussões que são tão importantes. Para mim é um grande prazer ter estado aqui dialogando com você. Conte comigo sempre que necessário. O prazer e a alegria foram meus. Muito obrigado. É isso, pessoal. Cristiano Marona deu uma aula para nós
de direito criminal, de processo penal, e a gente volta com mais um episódio aqui do Pontos e Vistas, que, lembre-se, é uma iniciativa da OAB de São Paulo.